Olá, irmãos, bom dia, Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cláudio, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu havia prometido no último vídeo falar sobre o testemunho que eu tive adorando vários deuses. Naquela época, né, eu não tinha entendimento, em 1988, então vou estar contando o testemunho. Antes disso, eu gostaria que vocês abrissem lá em Atos capítulo 10, versículo 25, 26, a qual se diz neste momento, né? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a receber, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, disse, levanta-te, porque eu também sou homem. Aqui, irmãos, nos fala o apóstolo Pedro, né? A palavra de Deus fala que ele foi fazer um culto na casa de Cornélio. Aí chegou lá, assim que ele chegou, o Cornélio virou e se prostrou diante dele para adorar ele, né? Só que ele virou para Cornélio e falou, levanta-te, porque eu também sou homem. Em outras palavras, você não pode me adorar, porque eu sou homem igual você mesmo, né? Temos que adorar o Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós podemos ver, irmãos, que no dia de hoje as pessoas, né, falam assim, não está chovendo, vamos pedir o São Pedro para poder mandar chuva. Então as pessoas acabam tendo Pedro como um Deus. Tudo bem, ele fez sinais e maravilhas aqui quando ele passou na terra, mas isso não faz dele um Deus. Tanto é que o Cornélio aqui foi adorar ele, né? E ele falou, não, levanta-te, não me adora, porque eu sou homem igual você, né? Adora somente ao Senhor Deus. Então o próprio Pedro repreendeu a Cornélio. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus, né? Tem religiões ainda que ensinam, né, que pode adorar vários deuses. Então acaba confundindo a mente das pessoas, acaba fazendo com que as pessoas erram. Mas se você buscar Deus dentro da Bíblia, você vai ter o discernimento, né? Agora vamos Atos 14, eu vou falar sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também, eles quiseram adorar o apóstolo Paulo e Paulo não deixou, assim como Pedro também não deixou. Se diz em Atos capítulo 14, versículo 9 ao 11. Glórias a Deus. E ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para se curar, disse em voz alta, levante-te, endireita os teus pés. E ele saltou e andou. Agora o versículo 14 e 15. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertei-vos dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar. Então, esse texto fala, em Atos 14, fala que Paulo curou um coxo, desde a sua infância ele era coxo. Paulo orou e ele foi curado na hora, e diz a palavra de Deus que o povo daquela época falaram assim, esses são deuses que acabaram de curar esse coxo, a qual nós conhecemos há muito tempo. Aí o apóstolo Paulo virou e falou assim, não me adora. Diz a palavra de Deus que Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas assim, em sinal de humildade perante o Senhor. Não me adora. Aqui, ó, eu sou carne e osso, igual vocês, né? Vocês têm que adorar o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Eu simplesmente fui usado por Deus para curar esse paralítico, mas eu disse, paralítico, né? Em nome de Jesus, levante-te e anda. E o paralítico levantou. Não me adoro, porque eu sou homem, sujeito às mesmas paixões do que vocês. Está lá em Atos 14, versículo 14 e 15. E Paulo também, irmãos, assim como Pedro, ele não aceitou a adoração. Você entendeu? Ele falou para aquele povo, não me adore, adore a Deus. Esse homem andou não pelo mérito meu, não pelo meu nome, mas é porque eu fiz uma oração em nome de Jesus. E a Bíblia fala que tudo que você falar em nome de Jesus vai acontecer, né? Igual aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele curou uma pessoa, mas o Paulo rejeitou de ser adorado.
pelos homens daquela época. E no dia de hoje, quantas pessoas têm vários deuses, só porque no passado os apóstolos, os discípulos, né, fizeram grandes sinais e prodígios, mas isso não faz dele deuses, não. O único que é considerado Deus seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses são Deus, né, o Criador dos céus e da terra. Agora, os outros são criaturas. Por isso que eles não podem ser adorados. Por isso que eles rejeitaram. Não me adora. Adora a Deus. Eu sou homem sujeito à mesma paixão do que vocês. Agora, você acredita que até um anjo rejeitou a oração? Rejeitou de ser adorado? Até um anjo, hein? Se encontra em Apocalipse, capítulo 19, 10. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, 10, a qual fala assim, ó. Fala assim, ó, 19, eu lancei a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal coisa, eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que acontece? O João estava na ilha de Patmos e estava escrevendo o Apocalipse. Então ele foi arrebatado, ele teve a visão dos céus. Aí chegou lá e ele viu um anjo, aí ele foi se prostrar diante do anjo, o anjo virou para ele e falou, aqui ó, eu lancei a seus pés para adorar, mas o anjo disse, olha, não faças tal coisa, eu sou teu servo, adora a Deus. Em outras palavras, o anjo falou assim, ó, eu sou teu conservo, eu tenho a missão de guardar os seres humanos contra os poderes das trevas, não me adora. Apesar que eu tenho poder de lutar contra os demônios, mas eu não sou digno de adorar. Adora a Deus, né? Então até um anjo rejeitou a oração, rejeitou a adoração do apóstolo João. Não aceitou a adoração. Até um anjo rejeitou a adoração. Então, irmãos, isso significa que somente a Deus nós devemos adorar. Não existe outro Deus, além de Jesus, para nós adorar. Equivocadamente quando as pessoas têm um monte de deuses, igual volta a falar que eu falei no outro vídeo, né? As pessoas falam assim, Bahia é o estado, Bahia é a terra de todos os santos, Bahia é a terra de todos os deuses. Não existe, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, né? O resto é balela. Pela Bíblia não tem outro Deus além de Jesus para adorar. As pessoas adoram, têm as suas imagens de escultura e tudo, mas elas estão erradas. Se elas lerem a palavra de Deus igual eu estou citando, elas vão cair na real. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Êxodo 20. Aqui, ó. Nesse Êxodo 20, vai estar falando sobre imagem de escultura. Mas eu estou aqui gravando esse vídeo, eu falo para você, não precisa julgar a imagem de escultura se você tem em casa, quebrar ela e jogar fora não. Eu estou pregando. Se o Espírito Santo de Deus te convencer que realmente eu estou certo, que isso tudo está na Bíblia e tudo te convencer, aí se você quiser dispor dela, dispõe. Mas não precisa quebrar porque eu estou falando não. Eu vou te contar a experiência que eu tive pessoal com Deus. Eu também era idólatra, cheio de imagens e pus um fim naquelas imagens porque o próprio Deus fez eu ter experiência com Ele que me convenceu que a gente realmente tem que adorar somente a Deus. Diz assim, ó, Êxodo 20, versículo 5. Diz nesse momento, olha, Êxodo 20, versículo 4. Depois você lê na Bíblia, para você tirar as conclusões, e te fala a verdade. Até nas Bíblias católicas está escrito para a gente não adorar a imagem. Você entendeu? Até nas Bíblias católicas está escrito isso. Então, olha, não terás diante, 20, versículo 3, 4. Capítulo 20, versículo 3, 4. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou Deus zeloso,
que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a Bíblia Sagrada, através de Moisés, falou, né, não terás imagem de escultura, não farás deuses perante ti, porque eu sou Deus zeloso, né, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, quem insistir em adorar a imagem, em outras palavras, está escrito nesse texto, eu vou castigar. Eu vou visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, pai, filho, netos, bisnetos, tudo eu vou estar visitando a maldade e vou estar castigando, porque fala claramente, não terás outros deuses diante de mim. Então hoje no nosso Brasil, o que tem é deuses, viu? Em outros países também tem muitos deuses que as pessoas adoram. E em vez da pessoa adquirir a bênção de Deus com isso, acaba adquirindo maldição, porque é um mandamento e as pessoas não estão colocando em prática. Deus acaba castigando. Um desses motivos, creio eu, o coronavírus. Deus tem castigado a terra com essa doença exatamente porque as pessoas precisam se converter ao Senhor Jesus, abandonar os seus pecados. E dentro desses pecados seria a idolatria. Irmãos, então eu li tudo dentro da Bíblia, sobre a idolatria, no vídeo passado e agora, entendeu? Agora eu quero contar o meu testemunho de vida. Eu era católico, 11 anos no catolicismo, até que alguém me convidou para fazer uma visita na igreja evangélica. Eu lembro que eu virei e falei assim, eu até vou, mas eu não gosto de vocês, porque vocês falam sobre imagem de escultura, vocês falam sobre Jesus. Aí eu mostrei o crucifixo, Jesus pendurado no meu peito, falei assim, eu posso até ir, mas se o pastor lá falar mal de imagem de escultura, eu vou lá na frente, vou dar um soco na cara dele, na frente de todo mundo, para que ele nunca mais venha falar de imagem. Mas isso aí é porque eu não conhecia a Bíblia. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. No momento que eu conheci a Bíblia e li ela, aí o Senhor Jesus me libertou, através do entendimento que eu tive. Então, aí eu lembro que eu fui. Aí foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, Aí até que eu vim aceitar Jesus como Salvador, li a Bíblia e resolvi me tornar cristão. Aí, irmãozinho, o pastor não falou nada demais. Até que um dia, depois de muitos anos já cristão, alguns anos, aí eu resolvi tirar a imagem fora. De lá de casa, porque em casa tinha muitas imagens. Eu como cristão li a Bíblia falando que não pode, e eu vou continuar tendo, eu vou estar em desobediência a Deus, então eu vou estar tirando com o consentimento da minha mãe. Ninguém pode fazer nada por força, não. A Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Se Deus te tocar com essas palavras, se o Espírito Santo te falar, aí você faz. Agora, se ele não te tocar nem nada, aí então fica com as imagens aí na sua casa. Contudo, eu estou aqui só para falar a palavra de Deus. Não quero afrontar a religião de ninguém, mas quero pregar aquilo que aconteceu comigo. Então, irmãos, depois de um tempo, eu resolvi tirar as imagens de lá de casa. Eu acreditei pela Bíblia que não precisava de eu ter outros deuses, que eu já tinha Jesus como Salvador. Então, tudo aquilo que eu pedisse era só consultar Jesus. Então eu resolvi tirar. Aí quando a minha mãe juntou umas caixas de papelão cheio de imagem, eu me lembro que ela desceu na rampa da cozinha assim, na escada, aí de repente ela caiu endemoniada. Aí a caixa de papelão caiu no chão, aí esparramou as imagens para todo lado. Aí em seguida, quando ela caiu endemoniada, o diabo falou assim na boca dela, não, eu não quero que jogue essas imagens fora não, porque eu habito atrás dela e engano o povo, faço o povo adorar elas pensando que é Deus, então é eu que escondo atrás dela. Quando falou aquilo ali, eu fiquei de boca aberta, queixo caído, e falei assim, gente, então quer dizer que os crentes estavam certos. Eu pensei que os crentes tinham implicância com a imagem, mas olha o bichão, o próprio diabo, demônio, falou na boca da minha mãe que é ele que esconde atrás das imagens, enganando a gente, fazendo a gente adorar em outros deuses. Gente, o próprio diabo falou na boca dela. Um detalhe, a minha mãe era muito idólatra, igual eu também era. Então ela jamais ia fingir que estava endemoniada para falar uma coisa dessa. Foi o próprio diabo. Tanto é que eu era o
recém-convertido, eu não consegui expulsar o demônio. Fui lá, chamei uma vizinha do outro lado da rua que é evangélica, aí colocou a mão nela e falou assim, sai dela em nome de Jesus. Aí saiu, que eu tive medo. Então, mas aí eu pude ver com meus próprios olhos. Então quer dizer que é o diabo que faz a gente adorar essas imagens, pensando que é Deus, e ele nos engana, igual ele acabou de falar. Aí o que acontece? Peguei minha mãe, peguei as imagens tudo, já não tive medo agora de jogar fora, de quebrar, já não tive medo, porque eu vi com meus próprios olhos, né? Aí levei minha mãe para dentro de casa. Quando minha mãe chegou lá dentro de casa, aí acontece, eu dei ela um copo com açúcar. Aí eu estava ainda pensando ainda, falei, gente, como é que é as coisas, gente? Estava ainda meditando, aí de repente o diabo entrou nela de novo. Eu até assustei, porque eu estava sentado lá dela, eu dei um pulo para trás, aí o diabo falou assim, não tem problema, você vai julgar, você julgou aquelas imagens fora lá, mas não tem problema. Ali dentro do armário ainda tem mais uma imagem ainda, e eu vou estar nela. Aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, obrigado por você ter me falado. Aí eu fui lá no armário, né, abri. Quando eu abri a imagem, o armário, tinha uma imagem lá dentro. Tinha uma imagem lá dentro. Entendeu? Então o que acontece? Aí eu fui, peguei e quebrei. Irmãos, não tive medo de Deus me castigar, não tive medo de morrer, não tive medo de nada. Quebrei tudo aquilo ali e joguei fora, porque eu vi com meus próprios olhos o diabo falando que ele enganava o povo. Fora disso, a Bíblia também já fala em várias passagens da Bíblia, você pode pesquisar na internet, versículos da Bíblia que falam que não pode adorar imagem de escultura. Aí você vai achar, você vai tirar a sua própria conclusão. E um detalhe, está registrado na Bíblia da Igreja Católica também, você entendeu? Então você tira as suas próprias conclusões. Então, irmãos, outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, Cláudio, mas eu tenho as imagens lá em casa, mas eu não adoro não, está lá como retrato. 2 motivos que você não pode ter, mesmo que você tenha ela como um retrato que você não adora, mas no fundo acaba adorando. Quando você precisa de uma coisa lá, você acaba se prostrando diante da imagem e pedindo na hora do sufoco. Você acaba adorando assim. A gente fala que não, mas acaba adorando. Eu adorava, né? Aí acontece, mas 2 motivos que você não deve ter ela dentro de casa. Primeiro, a Bíblia fala, não terás outros deuses de ti, não farás para ti imagem de escultura. Ele falou para não ter e para não fazer. Então, se ele falou para não fazer, ele é soberano, é ele que é o chefe, é ele que manda. Então, vamos tirar, porque a Bíblia fala para não ter imagem. Então, para que a gente vai ter? A gente vai estar em desobediência a ele, entendeu? Não obedece a sua religião que fala para ter, não. Obedece a Bíblia. É a Bíblia que te salva, não é a sua religião. Outro motivo que eu te aconselho a não ter. Quando o diabo me manifestou na minha mãe, ele falou assim, não tem... Ele falou assim, é eu que habito atrás dessas imagens e engano o povo, fazendo o povo adorar essas imagens. Eu que habito atrás dessas imagens. Se o diabo falou isso, eu não minto, eu estou falando perante Deus que está me escutando, para que você na sua casa então vai ter as imagens, sendo que o bichão falou que é ele que esconde atrás dessas imagens, enganando o povo, fazendo o povo adorar? Então, para que você vai ficar sendo enganado? Até quando? Sendo que o próprio bichão falou que é ele que habita atrás dessas imagens e engana o povo. Então, sai fora. Né, irmãos? Então, tenha muito cuidado, né? Está aqui o meu testemunho, está aqui a palavra de Deus, né? O próprio apóstolo Pedro falou para não ter imagem de escultura, o próprio Pedro falou para não adorar ele, que eu já li, o próprio Paulo falou para não adorar ele também, que eu já li com vocês, e um anjo falou para João, não me adore, adore a Deus, né, que é digno de ser adorado. Porque, irmãos, os que acabam adorando imagem de escultura, traz sobre si maldição. A maldição de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Você pode achar ruim, brigar comigo, não gostou do vídeo, mas se você ler a Bíblia, se você pedir, Espírito Santo, ilumina minha mente, fala comigo, igual o Cláudio teve a experiência dele. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo, ele não vai te deixar enganado. Né? Agora, se você for ignorante, não quiser que Deus fale nada não, porque você acredita em tudo, amém, né? Viva em paz com ela, né? Fica com essas imagens e tudo, e a gente vai respeitar a sua religião. Contudo, pela Bíblia, você não vai estar sendo abençoado,
pela Bíblia, Êxodo 20, versículo 5, Deus vai te castigar até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Você entendeu? Então, neste momento, eu quero orar por você, pedir a Deus para que Deus venha abrir os seus olhos e venha trazer uma libertação completa na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, assim como o Senhor me mostrou, Senhor, claramente, foi experiência pessoal que eu tive, e daquele momento em diante, eu retirei aquelas imagens da minha casa, porque eu vi que o diabo era que me enganava, era ele mesmo que falou isso. E também eu li a Bíblia 3 vezes e descobri que o Senhor não agrada que a gente adora e nem tenha também em casa, porque o inimigo habita atrás dela, e o Senhor fala, não farás para ti mais de escultura, é uma ordenança do Senhor. Então para que a gente vai brigar contra a sua vontade? Né? Como diz o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então se a sua vontade é não ter, para que a gente vai ficar contra a sua vontade? Senhor, toma esse internauta, toma este que ouve essa palavra, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, que todo demônio, todo espírito das trevas, que porventura enganar essa pessoa, às vezes era uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa boa, é uma pessoa de oração, é uma pessoa temente a Deus, mas às vezes o diabo está prendendo ela através dessas imagens de escultura. Senhor, assim como o Senhor me deu essa revelação e me mostrou dentro da Bíblia, Senhor, mostra para essa pessoa também, para que ela não seja enganada, pois a tua palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu profetizo a libertação nessa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido internauta, eu estou muito feliz de ter você no meu canal. Se inscreve, ativa a notificação, não fique chateado comigo, porque é uma obrigação minha como evangelista, pastor, ensinar o que eu aprendi na Bíblia. E outra, eu tive experiência pessoal, não foi nenhum pastor que fez lavagem cerebral na minha cabeça, não, eu tive contato de frente com o próprio diabo, ele confessando que era ele que habitava atrás dela. Então eu tive experiência, que o Senhor Jesus permita que você tenha uma experiência com Deus e que você venha adorar somente Jesus como o único suficiente Salvador, Eu vou ser sincero, se você entregar a sua vida para Cristo, abandonar os seus pecados, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima. Não fica com raiva de mim, não. Eu só quero te orientar dentro da palavra de Deus. Eu só quero passar coisas boas para você. Tive essa experiência. Em nome de Jesus, que Deus fale contigo, em nome de Jesus. É o meu desejo. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.